ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui com o Luiz II, da página Origens do Jiu-Jitsu. E aí, Luiz, tudo bom? Bem-vindo ao Budocast. Obrigado, Gustavo, pelo convite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa e vamos bater um papo aí, descontrair, falar sobre alguns assuntos aí que estão ganhando bastante repercussão, né, na atualidade sobre o jiu-jitsu. A gente combinou hoje de falar sobre os mitos do jiu-jitsu, né? De jiu-jitsu aqui, no caso, a gente está querendo dizer jiu-jitsu brasileiro, né? Esses mitos que foram construídos ao longo de muitos anos sobre a origem, sobre não só a origem do jiu-jitsu brasileiro em si, mas das técnicas, né? Da questão do foco do jiu-jitsu na luta de chão. E, assim, existiam mitos, novos mitos foram criados, né? E parece que isso vai continuar assim por algum tempo, né? Assim como eu, você também tem uma página lá no Instagram, uma página que tem bastante gente que segue, e eu imagino que deve bastante gente ir lá e surgir com perguntas para você nesse sentido, né? Como é que está sendo para você essa experiência de ter a página falando sobre jiu-jitsu e nesse sentido, né, de pessoas virem te perguntar e às vezes chegando com esses mitos que já estão bem estabelecidos há muito tempo? Com certeza, Gustavo. Inclusive, o que me motivou a criar essa página foi tentar demonstrar ao público, de uma forma mais didática, o que de fato ocorreu, né, diante das fontes que a gente tem, porque muitos eventos aí criaram forças sem nenhuma fonte primária, vamos dizer assim. Então, isso, desde quando eu comecei a estudar por curiosidade, a partir do momento que eu passei a ter uma certa quantidade de materiais e ter um pouco de conhecimento, eu senti a necessidade de tentar passar isso para o público, né? Para a comunidade, para os curiosos, para os entusiastas. E realmente é uma coisa muito, muito forte. Eu recebo direct de pessoas perguntando... Assim, no meu ponto de vista, atualmente, até pelo trabalho de outros que vieram antes de mim, inclusive você é um, tem trabalho já de livros, coletâneas. Posso citar o nome aqui de vários pesquisadores aqui, colegas da gente também. Tem um trabalho do Elton. Se eu for enumerar aqui a quantidade de pessoas que já estão há um certo tempo, né? Tem o próprio professor Hildo, que já falou muito da biografia do Maeda, mas independente do trabalho desses autores que eu já falei anteriormente, inclusive o seu, muita gente ainda assim, até hoje, ainda tem como parâmetro essas teorias que não têm um fundamento, vamos dizer assim, como a própria origem do jiu-jitsu não sendo japonesa, né? Muita gente até hoje ainda defende muito isso. Hoje, se você for, na época, quando eu comecei a tentar sanar essas dúvidas, o site de busca mais popular no Brasil, para você ter noção, não era nem o Google, era o KD. Eu não sei se você se lembra, tinha o KD e tinha o Yahoo. Lembro. Acho que tinha também o Alta Vista, muito antes disso aí também. Aí eu já não lembro mais dessa época. Eu não tinha nessa curiosidade. Nessa época eu ainda acreditava que monge budista ensinava jiu-jitsu. Então, a primeira questão seria exatamente a história do jiu-jitsu da Índia, né? Eu já falei Sim. sobre isso algumas vezes aqui no Budocast, mas é uma questão que ela permanece, ela vai se seguindo e eu acho que muito dificilmente, em pouco tempo, as pessoas vão começar a ter uma outra ideia, adotar o que tem chegado em novas pesquisas e tal. Como é que você vê essa questão? Bom, Gustavo, como você já tinha dito anteriormente, no caso a gente tem que intensificar, né, continuar batendo nessa tecla, inclusive por vários autores, publicações que eu já li, o único local que tem esse entendimento, né, que leva à frente essa teoria é o Brasil, né? Eu nunca encontrei publicação
de algum outro pesquisador que seja oriundo do Japão, que conceitue, no caso, o Jujutsu, né, para a gente poder diferenciar do Jiu-Jitsu brasileiro, né, que ele tem alguma origem com a Índia, né? Até a presente data, com tudo que eu já consegui consumir de materiais, de artigos, publicações, não tem nenhuma menção, né? O que a gente sabe é que o jiu-jitsu, o jujutsu, era uma ferramenta militar e que foi desenvolvida de acordo com o contexto cultural, social e político do Japão, né? Foi uma coisa que foi passando, inclusive se você olhar nos periódicos que estão disponíveis digitalizados na Biblioteca Nacional, você pode olhar que o próprio Geo Omori, que foi um dos outros expoentes pioneiros do judô e jiu-jitsu no Brasil, ele faz uma série, né, jornalística, sabe, pelo Diário de Notícias, se eu não me engano, do ano de 32, em que ele fala a data estimativa, o período, as variações, inclusive a escola a qual ele pertence, que no caso era a escola criada pelo professor Jigoro Kano. E assim, a questão da Índia, ela é muito curiosa, porque na verdade, assim, de tudo que eu não sei qual é a sua visão sobre isso, mas de tudo que eu tenho visto ao longo do tempo, né, toma força, ela realmente ganha força com a criação da Federação de Jiu-Jitsu, né, da Guanabara, ali do Rio de Janeiro. E eu não via isso muito sendo dito nesses jornais mais antigos. É, nada falando nesse sentido, né, que o jiu-jitsu teria surgido da Índia e tal. E, inclusive, né, é engraçado, né, porque quando a gente estava conversando se colocaria, o que colocaria na pauta, né, eu já tenho Sim. episódios do Budocast falando sobre isso, né, e curiosamente, há pouco tempo veio alguém fazer um comentário, acho que foi no YouTube do Budocast, Sim. falando, não, que isso veio da Índia mesmo e não sei o quê. E aí eu falei, caramba, então talvez. Aí eu fiquei me perguntando, né? Será que foi uma deficiência aqui minha no episódio ou simplesmente é uma coisa que está muito arraigada já, né? Porque veja só, até há pouco tempo atrás eu vi um debate num blog que às vezes eu gosto de às vezes ler algumas coisas que Sim. chama Martial Arts History Team, que é um blog em inglês, né, de um cara lá, eu acho que ele mora nos Estados Unidos, e ele Certo. coloca bastante coisa com documentação e tudo mais. E, por exemplo, né, dentro do que a gente tem da história do Jujutsu, né, o que a gente teria, assim, de mais, pelo menos em termos de relato oral ou de lenda, né, porque, assim, muitas vezes, principalmente, uma coisa é a gente procurar coisas ali de 1930, 1920, né, quando a gente está Sim, falando de sim. início do Jujutsu, a gente está falando muito tempo atrás, né, mas ainda assim, nesse blog, numa postagem, né, ele estava falando sobre uma dessas lendas que tem aí uma visão de técnicas ou métodos trazidos de Sim, fora do sim, sim. Japão para o Sim, Jujutsu, que seria no caso do Yoshin Ryu, que é um estilo antigo, né, de Jujutsu, que teria sim. vindo lá com aquele mestre, aquele médico e tal, da Sim. China, que teria ensinado os Ronins e tal, né? Salvo engano, E até o Segmol bate nessa tecla, né? Que tem essa lenda aí. isso é uma coisa bem conhecida, né? E acaba que rola um debate lá nos comentários, né, depois que ele faz ele comenta sobre isso, porque ele fala que tem uma dificuldade bastante grande disso ter acontecido de fato, né? Uma das questões seria justamente que tem alguns documentos de fonte primária no Japão falando sobre esse cara, né? Sim, Caramba, esqueci o médico. nome dele. Esqueci o nome dele agora de cabeça, mas enfim. E existem os relatos sobre esse cara e nenhum relato ali de fonte primária vai dizer, pelo menos no Japão, vai dizer que ele sabia alguma coisa de arte marcial, né? É O porque, na que verdade. isso vai Uhum. surgir, essa história vai surgir a primeira vez, né? O primeiro documento falando sobre isso vai surgir muitos anos depois, né? Que ele já tinha falecido, da época que ele tinha vivido, né? Além disso, mesmo que a gente levasse em consideração, né, isso, então, não, então agora o Jujutsu ele viria da China. Só que o problema disso é que a gente está falando de um estilo, né? Então, existia um monte de estilos de Jujutsu e não é só isso, né? Primeiro, existiam estilos mais antigos do que esse, né, que teria tido influências da China. E além disso, tem uma outra arte marcial no Japão que é muito mais antiga ainda do que o Jujutsu, que já era de luta agarrada, que é o Sumo. Então, É, tem assim, um,
O Shikara Kurabi também, né? Isso, o Que Shikara usa Kurabi, na verdade, ele é o ancestral do sumô, né? Ele é um é o sumo sumô primitivo, primitivo, porque justamente. Shikara Kurabi, nada, em japonês, nada mais significa do que um teste de força, entre aspas. Né, são dois caras fazendo um teste de força, de fato. E se a gente for ver historicamente, basicamente é o ancestral do sumô, que foi. E aí é uma outra coisa que eu às vezes comento, né, que o sumô, esse modelo que a gente tem de sumô hoje, né, Sim, ele não sim. é o sumô como foi a todo momento, em toda a época do Japão. Existia uma época que tinha um sumô que era um sumô de, tipo, meio briga de rua, entre aspas, né? Era um sumô que não tinha aquela área, aquelas coisas, se fazia tipo um círculo de gente para limitar o espaço, era isso, né? Isso, e também questão de regra, uma série de coisas que vão sendo inventadas ao longo do tempo, enfim, até a gente chegar nesse modelo que a gente tem hoje, né? Apesar do sumô desse modelo de sumo que a gente tem hoje, agora o profissional, no caso, né? Ele ser mais antigo em termos assim de formato, entre aspas, esportivo, do que o judô, do que o kendo, né? Tanto é que o kendo, depois, o kenjutsu vai começar a se esportivizar, toma como exemplo o que era feito com o sumo, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: existe aí um relato desse da China, né, em um estilo, mas o que joga contra, vamos considerar que isso realmente tenha acontecido, né? Ainda assim, seria muito difícil afirmar que o Jujutsu teria vindo da China por causa disso, porque esse é só um estilo entre muitos que existiam. Com E, certeza. além disso, já existia o sumo como luta agarrada, inclusive como treinamento militar, né? O Oda Nobunaga, ele botava os soldados dele para treinarem sumo, né? No final das Aham. contas, pelo que eu já vi, assim, até documentário de jiu-jitsu brasileiro e tal, né? Toda a teoria, ela vem por trás da ideia de que o jiu-jitsu seria uma arte treinada pelos monges budistas, e esse é o Justamente. gancho que vai ser utilizado para usar o caminho que o budismo faz da Índia até o Japão, para dizer que é o mesmo caminho que fez o jiu-jitsu, entendeu? E isso Assim, enfim, aham. eu não eu, sei o eu, que eu você noto. acha disso. Bom, Gustavo, assim, eu achei perfeita a tua explanação. Eu noto assim, vamos contextualizar que o jiu-jitsu é um produto. Então, a gente vamos fazer uma retrospectiva. Essa questão, conforme o que a gente já debateu aqui, falamos de alguns autores, existem cerca, né, de 179 estilos de jiu-jitsu, de diversos estilos. E teve a questão na época que era uma ferramenta militar, que tinha aquela época do Kumiuchi, né, Yoro Kumiuchi, que era a parte, vamos dizer assim, da luta agarrada de armadura, que é uma coisa totalmente diferente do que a gente já vê desse Jujutsu que já foi desenvolvido num período de paz doméstica no Japão, né? A gente tem que diferenciar. E como tu falaste também, o Jujutsu, a gente não pode, o Jiu-Jitsu, o Jujutsu, a gente também não pode só conceituá-lo como você deu o exemplo do sumo, como uma luta agarrada. Era um sistema de combate bem completo para diversas situações, inclusive com golpes traumáticos, golpes baixos, enfim. Não é essa roupagem que se tentou se associar como se ele tivesse uma origem da Índia. O pessoal fala, porque veio da Índia, e os monges usavam a arte suave, né? Usava a questão do significado do sufixo, né? A arte flexível, a arte suave, não machucavam seus adversários, como se fosse uma coisa extremamente técnica que não tivesse nenhum um recurso de violência, sendo que historicamente a gente sabe que isso não bate, né? Então, assim, parte desse princípio. Inclusive, as pessoas até hoje acreditam que o jiu-jitsu brasileiro, ou o jiu-jitsu Gracie, se assim preferir, é como se ele não tivesse golpe traumático, e a gente fazendo vamos dizer, voltando no tempo, a gente vê que enfim, o jiu-jitsu desenvolvido pela família Gracie foi colocado nos rins, ou seja, existia, fazia a utilização de golpes traumáticos, inclusive tem Mestre Hélio ganhou lutas utilizando golpes traumáticos e outros membros da família Gracie. Todos esses pontos que você levantou realmente são importantíssimos, né? Primeiro, essa questão da evolução do jiu-jitsu, né? Então, muitas vezes a visão, quando se olha para o jiu-jitsu, né? Se olha com a ideia, e aí eu vou até mais longe, eu vou dizer que se olha o jiu-jitsu como se ele fosse o judô,
como se ele tivesse o mesmo modelo do judô, que não é verdade. Do judô atual, né? Que fosse só uma Isso. luta de projeção, não tivesse golpe traumático, não tivesse nada, inclusive não tivesse luta de solo, né? Ou até mesmo que a gente incluísse luta de solo, né? Seria muito diferente, por exemplo, se a gente for imaginar os estilos mais antigos, né, como o Takenouchi Ryu, né, que tinha técnicas de bastão, técnicas com espada, técnicas com Pronto, adaga. Então, nada disso. perfeito. E aí, realmente, aquela teoria dos monges budistas que lutavam desarmados para proteger suas caravanas não faria sentido nenhum. Ou então Cai por terra. também a própria questão que você levantou, Yoroi Kumiuchi, no sentido de você fazer uma luta com armadura, também não faz sentido nenhum, né? É toda uma circunstância de você lutar contra o adversário armado e você também iniciando armado, e aí, de repente, por alguma razão, você tem que usar aquele recurso, né? E aí vou além, né? Porque existem relatos de estilos que vão começar a se direcionar e ser desenvolvidos para serem usados por forças de segurança, pela polícia, né? Porque, de fato, né? É como hoje, né? A polícia tem que imobilizar o sujeito e levar ele preso, né? Assim Com também era certeza. na época. Então, o jiu-jitsu ele também entra nesse aspecto. E aí depois a gente ainda tem o jiu-jitsu para aí já como uma questão de defesa pessoal numa época que o Japão não tem mais tanta guerra. Né? Então, cada época, cada contexto, os estilos de jiu-jitsu que vão sendo criados em eras diferentes, em épocas diferentes, têm conceitos diferentes, formas de abordar a luta de maneira totalmente diferente, né? Então isso já colocaria por terra toda essa questão. E também, como você falou, né? O Jiu-Jitsu Gracie, ele usava muito de golpes traumáticos, né? A gente pode até, a gente vai ter que entrar outra parte de mitos mais à frente que vai falar sobre isso, né? Mas recentemente eu li uma carta de um americano que ele foi na década de 60 ele veio para o Brasil na década de 60 e visitou a Academia Gracie, ele estava no Rio de Janeiro, procurou um lugar, né, que ele treinava judô, sei lá. E aí ele foi na Academia Gracie, isso na década de 60, acho que final da década de 60 já. E aí quando ele volta, e aí ele manda uma carta para um colega nos Estados Unidos, falando dessa experiência que ele teve, e ele falando que parecia uma mistura de karatê com judô, com, acho que, não lembro se ele fala aikido também, enfim, como se fosse uma mistura de várias coisas, né? E ele cita o karatê justamente pela questão dos golpes traumáticos que eram treinados na Academia Gracie, né? Assim como você falou, né, tem fotos do Hélio Gracie exercitando chutes e tudo mais, né? Então, até isso é um pouco complicado de se colocar quando você imagina, não. Eram monges budistas que não podiam usar. Aí tudo bem, não podiam usar armas, usavam golpes traumáticos, né? Mas isso já seria também totalmente diferente do que a gente imagina, até do jiu-jitsu hoje em dia, né? E até da estratégia adotada pelo jiu-jitsu posteriormente, né? Algumas lutas do Hélio Gracie ele venceu só no chute, né? Só na base do Isso. chute. A gente já entraria aí, nesse segundo momento, para um outro ponto que é justamente Jiu-Jitsu Gracie. Vem de onde? Eu acho que não há discussão assim grande com relação à ponte entre o Japão e o Brasil dentro do Jiu-Jitsu Gracie, que não seja o Mitsui Maeda, o Konde Koma, né? E aí eu tenho visto que muitos novos mitos sobre o Maeda têm aparecido, né? Então, se antes o Maeda ele era só do jiu-jitsu e ele não sabia nada de judô, agora, quando se admite que ele é do judô, não, mas ele não é só do judô, ele tinha uma preferência essa, uma preferência aquela, enfim, e por isso ensinou um outro judô, né? Que você acha? O Maeda, como é que entra o Maeda nessa história dos mitos? Bom, Gustavo, você disse tudo. As pessoas realmente não tem como fugir. O Jiu-Jitsu Gracie hoje ele é definido como, se a gente fosse fazer uma árvore genealógica, né, o pioneiro da família Gracie, no caso, o grande mestre Carlos, foi aluno direto do Mitsui Maeda. E o Mitsui Maeda é um japonês, né, um imigrante, que é oriundo do Kodokan Judô, né? Maeda nasceu em, salvo engano, 1878, 79. Eu não lembro com exatidão a data do nascimento dele, mas que, pelo que eu já estudei dele, inclusive você citou aqui no nosso bate-papo agora, a arte marcial que se tem registro do Maeda, que ele teve um certo desenvolvimento, foi o sumô. Então, o Maeda teve essa experiência no sumô. Posteriormente,
quando ele foi para a Universidade de Waseda, salvo me engano, antes dele iniciar no Kodokan, ele teve uma experiência lá, né, com o judô. Inclusive, ele treinou com um dos shitenous da Kodokan, que é o Sakujiro Yokohama, e posteriormente ele fez o seu ingresso no Kodokan. Deixa eu ver se eu consigo aqui lembrar a data. De entrada no Kodokan? Kodokan. É 1897, eu acho. Isso. 1897 ele entrou no Kodokan e, salvo engano, em 1901 ele já estava já com uma graduação acima de Shodan, né? Salvo engano, era terceiro Dan já. Ele... Ih, caramba, agora as datas não vou lembrar, mas ele em 1897 ele entra no Kodokan, 1898, eu acho que no início ele pega primeiro Dan, final de 1898 acho que ele pega segundo Dan, e aí 1901 eu acho que ele pega terceiro Dan, que Isso, aí em é quando ele 1901. começa a dar aula, e Sim, aí sim, sim. logo 1904, logo antes de sair, ele pega o quarto Dan. Eu acho que de cabeça, eu É, acho que é isso. é isso mesmo. Foi o período que ele foi nessa missão lá para os Estados Unidos com o Tomita, né, que foi lá para West Point e tal. Foi fazer algumas apresentações de judô lá, auxiliando outro shiteno da Kodokan. E é interessante que você citou o sumô, né? O treinamento dele no sumô, né? O sumô que o Maeda treinou, na verdade, a bem da verdade, ele não chegava a ser já tão diferente desse de hoje, né? Porque, apesar de ter algumas diferenças, o Maeda ele participava de um sumo que não era o profissional, né? Então era o sumo de comemoração de templo, né? Dos festivais de templo e de alguns eventos esportivos, escolares e tal, né? Mas o sumo ele já tinha um rol, já nessa época ele tinha um rol de técnicas assim bem definido, tipo como se fosse o Gokyo que a gente tem no judô, né? Perfeito. Então é interessante que se a gente pega algumas pinturas que tem dessas técnicas no final do Edo, então isso aí ali 1840, por aí, antes ainda até do judô, né? Se a gente pega essas técnicas, elas já têm muitas técnicas ali que são parecidas com o judô, né? Coisas como, sei lá, como o seu Inagi, como Ogoshi, outros nomes, né? E por aí vai, né? Então o sumo ele tinha um número importante de técnicas, né? Então essa base do Maeda, né? Ele treinou sumo e ele realmente ele se destacou, né? No sumo ali da região dele, né? Esse conhecimento dele com sumo já daria a ele uma boa condição em pé, né? Na luta em pé. Porque a de Com grande certeza. diferença que teria para o judô aí no caso são as técnicas, por exemplo, de sutemi waza, porque no sumo na regra base do sumo, você não poderia encostar com nada que não fosse a sola dos pés no chão, né? Então, você fazer um sutemi waza, se você tentasse, por exemplo, dar um sumigaeshi ou um tomoe-nage, você perdia assim que você encostasse as costas no chão, né? Então, isso Entendi. realmente é uma coisa que ele teria que aprender posteriormente. Mas, de qualquer Então, forma, quando ele vai para Tóquio, né? sim, sim. É, ele vai ter essa experiência já na escola dele, em Waseda, né? Conheceu o Sakujiro Yokoyama. O Yokoyama, como Com cabeça certeza. da Kodokan ali, poderia dar, que foi o que aconteceu logo na sequência, né? Essa oportunidade dele de treinar na Kodokan, né? Que a gente até já tinha conversado em off aqui. Naquela época, pelos relatos que a gente tem, era necessário você ter algum tipo de indicação, né? Então, a partir do momento que você conhece ali o diretor de uma escola, você já tem a indicação pronta, né? Se o cara for com a sua cara, né? Mas do Maeda, eu acho que uma das grandes questões que se levanta, né, geralmente, é que de alguma forma ele teria uma preferência pela luta de chão por levar em consideração, né, esse desenvolvimento da luta de chão do jiu-jitsu brasileiro, no sentido de que, não, então o Maeda ele teria uma preferência pela luta de chão, então quando ele chega ao Brasil, ele ensina com essa preferência, e por isso que o Esse jiu-jitsu exemplo. brasileiro se desenvolveu dessa maneira, né? Perfeito. Mas isso até, se não me engano, já falei no episódio sobre o Maeda especificamente, mas é bom sempre ressaltar. Ele mesmo Sim. fala que na época dele no Kodokan ele não gostava tanto de luta de chão, né? Então, qualquer preferência dele pela luta de chão teria sido alguma coisa que viria depois que ele já tivesse saído do Japão, né?
Gustavo, eu achei muito bacana essa questão que você contextualizou em relação à influência que ele tinha em relação ao sumô e sobre as regras, né? Se a gente for analisar, ele não tinha no repertório dele, por mais que ele tivesse uma base de luta agarrada que era o sumô, ele não tinha no repertório dele essa questão de técnicas de sacrifício, que inclusive foi uma coisa um recurso que ele utilizou muito no Ocidente, né? Em alguns relatos das lutas dele contra lutadores ocidentais, ele gostava muito de usar técnicas de sacrifício como recurso. Mas só para a gente não fugir da pauta, essa questão dele gostar da luta de solo. Um fator muito importante, atualmente estão tentando acreditar o vínculo do Maeda, né? A influência do Maeda, uma outra figura importante na história das artes marciais japonesas, que no caso seria o Tanabe. E, inclusive, tem esse folclore que o Tanabe seria, vamos dizer assim, o responsável e o principal influenciador da luta de solo no Kodokan. Então, assim, é importante a gente destacar que antes do Tanabe, no Japão, teve um outro Jujutsuka de grande importância, que era o Nakamura Hansoke, né, que era de uma escola rival ao Kodokan, e em 1886, depois a gente checa a data exata, eu não vou acertar agora de cabeça, em um confronto de mais de 50 minutos, 55, 56 minutos, ele enfrentou nada mais, menos que, vamos dizer, o primeiro professor do Maeda, que foi o Sakujiro Yokohama. E a luta foi declarada empate. E pela descrição que a gente tem da luta, a predominância do combate ela foi na luta de solo. Ou seja, por mais que o Maeda não, como a gente já tinha falado já em off, inclusive você já fez um programa falando que ele teve necessidade de dar ênfase à luta de solo no Ocidente devido aos adversários do Catch Wrestling, além dos oponentes dele também não possuírem um kimono, né, para ele fazer o kumikata, tudo isso dificultou para que ele mantesse aquele jogo clássico de judoca, né, tendo quase que a força dar um reforço no Newaza dele. Então, assim, a gente pode ver que o Maeda, pelas pessoas que estavam ao seu redor no período da sua formação, como foi o Sakujiro Yokohama, que foi um cara que já enfrentou um outro Jujutsuka de grande relevância no Japão, na luta de solo, o próprio outras pessoas importantes que a gente deve destacar naquela época, os próprios rivais do Tanabe, né, que o Hajime Isogai e o Sensei Nagaoka. Então, assim, só para a gente não deixar passar em branco, né, esse prefácio polêmico que já está criando um outro mito. Na verdade, ele ressuscitou. Esse mito eu já tinha visto no passado, mas agora, como vamos dizer, ele está publicado num livro de grande repercussão, ele veio com toda a força, né? Com relação ao Tanabe, é até difícil falar tudo com detalhes, porque Sim, sim, sim. são poucas assim as fontes primárias, né? Mas assim, algumas questões que eu acho interessante destacar é o seguinte: primeiro, existe aí o que eu acredito que deve ser um mito de que o Tanabe ensinou na Kodokan, foi contratado para ensinar a luta de chão na Kodokan. Eu não conheço nenhum registro até hoje que de fato consiga verificar isso. E eu acho que isso surgiu muito devido ao fato de que existe um livro antigo, né, de alguns mestres, lançado por alguns mestres da Kodokan. Na verdade, a autoria, um deles é o Sakujiro Yokoyama, que você já citou aí bastante, né? E nesse livro, esse livro é de 1914, por aí, 14 para 15, mais ou menos, tem o Tanabe também realizando algumas técnicas de chão nesse livro, né? Nas fotos das técnicas de chão, tem o Tanabe, né? A questão é que essas fotos, elas foram tiradas em uma reunião que teve na Butokukai em 1907, se não me engano, que era para fazer, né, a regulação, tomar a decisão sobre o Nage no Kata e o Katame no Kata da Kodokan, né? Então, na verdade, não é que essas fotos foram tiradas porque o Tanabe, de alguma maneira, ele ensinava na Kodokan, né? Essas fotos elas já tinham sido tiradas e elas foram usadas no livro, né? É somente isso.
A segunda questão, que eu acho que é importante ressaltar também, é agora querer fazer algum tipo de ligação do Maeda como se ele tivesse aprendido com o Tanabe, né? É bom a gente lembrar que o Tanabe ele vai para Tóquio ali em 1890, por volta de 1890, né? Se não me falha a memória. Ele vai fazer lutas ali em 1891 com o Taksaburo Tobari. Eu espero que aqui as datas estejam corretas, mas enfim, é mais ou menos isso. E aí, logo na sequência, ele vai se mudar para a região de Kansai, né? Que aí é quando ele vai, por exemplo, conhecer o Handa Dojo, que depois ficou muito conhecido por ter alguns lutadores aí, por exemplo, na Inglaterra, que vieram de lá, né? Yukio Tani, o próprio Sadakazu Ienishi, o Taro Miyake, se não me engano, também era de lá. Enfim, então o Handa Dojo acabou se tornando conhecido, né? Hoje, né? Por causa disso, né? Por causa desses lutadores famosos que saíram do Japão, fizeram fama na Inglaterra e etc. Então, o Mas que Handa Dojo, inclusive também tiveram contatos com pessoas da alta cúpula do Kodokan. sim, Ou sim, seja, sim. né, no caso aí já teve um intercâmbio marcial entre as Sim, sim, escolas. sim, sim. E o que eu quero dizer com isso tudo é basicamente o seguinte: quando o Maeda chega na Kodokan, quando ele se transfere para lá, então assim, o Maeda ele vivia no oposto, na direção oposta, se a gente colocar a Kodokan no meio, ele vivia na direção oposta aonde o Tanabe estava, certo? E aí quando ele vai para Tóquio, o Tanabe também já não, o Tanabe não está lá. Então assim, depois, até um fato interessante, quando o Maeda ele chega na Kodokan, ele se torna um grande lutador. Tem mais dois outros lutadores que também se tornam, entre aspas, rivais e colegas dele ali. Um deles chama Kaichiro Samura, que depois virou 10º dan da Kodokan. E o Kaichiro Justamente. Samura, ele Foi vai... sparring, né? Isso, ele vai até... Porque as lutas que a Kodokan teve depois com o Tanabe não foram em Tóquio, aí já foram lá em Kyoto, né? Então, ele... Lá no Butokai. Então, ele... Kaichiro Samura, ele se muda, né, para Kyoto, para dar aulas lá de judô, né, na Butokai, e ele auxilia o Hajime Isogai, se não me engano foi o Isogai, que Isso. ele auxilia para lutar contra o Tanabe na parte de luta de chão. Pois Então é. é até curioso, né? Porque se o Maeda afirma que não curtia tanto luta de chão, um rival dele ali na Kodokan curtia, né? Que era o Kaichiro Samura, né? Que acabou ajudando lá o Hajime Isogai. Mas então a questão era, geograficamente seria difícil deles se encontrarem. É basicamente isso, né? Eles estavam em lugares diferentes e como o Tanabe, como eu falei, não existe assim factualmente nenhuma, até agora pelo menos, né, nenhuma indicação de que ele deu aulas na Kodokan. E se deu, não foi no período que o Maeda estava lá, teria sido muito antes, porque ele se muda para Kansai logo em seguida ali, aquelas lutas contra o Tobari e tudo mais. Então, quando eu digo Kansai, é aquela região ali de Osaka, Kyoto, por ali, né? Então, o Maeda não chegou a estar ali na Kodokan na época das lutas quando o Tanabe estava em Tóquio e quando ocorreram essas outras lutas que o Maeda já estava na Kodokan, o Tanabe estava numa região mais distante, né? Claro que ele pode ter assistido lutas e tudo mais, porque nada impede que em alguma época, em algum momento, ele tenha pegado, sei lá, um trem e ido até a região para ver um evento. Não é isso que eu quero dizer. Mas assim como a Kodokan enfrentava o Tanabe, às vezes faz-se parecer que o Tanabe era o único adversário da Kodokan. Existiam vários Justamente. adversários, né? Com certeza. É, e inclusive um desses caras chamava Seizo Yamamoto, e ele foi com essa primeira leva de lutadores contratados pelo Barton Wright lá na Inglaterra, mas ele se recusou a fazer lutas por dinheiro, né? E antes dele ir para a Inglaterra, ele se inscreveu na Kodokan e o Maeda teve que lutar com ele, já conhecendo a fama que ele tinha no Jujutsu, né? Lá na região lá de Kansai, inclusive, se não me engano, ele tinha lutado contra o Nagaoka, né? O Nagaoka chegou a vencer dele, né? Mas ele era um cara muito conhecido e quando ele chega na Kodokan, o Maeda tem que enfrentar ele e tem que enfrentar ele como se ele fosse uma espécie de iniciante, um recém-chegado, né? Então que o Maeda, imagina a pressão que ele teve porque o cara já era um cara extremamente experimentado, né, nas lutas, né? Então acho que E com relação ao Tanabe é um pouco isso, né? tem outra citação do Tanabe, para contextualizar aqui, no livro do John Ernest Harrison, ele cita que ele, no almoço, salvo engano, ou no café, ele, junto com o Sakojiro Yokohama, o Sakojiro faz uma citação, né, dos melhores lutadores do Japão. O Sakojiro cita o nome dele e, posteriormente, ele fala do Tanabe, porém, ele faz questão de enfatizar.
o Tanabe é um grande lutador, porém ele não pertence à nossa escola. Então, assim, é mais do que latente que o Tanabe, por mais que posteriormente ele tenha aderido ao ensino do judô perante a Daini Pombo Tokukai, que ele nunca pertenceu ou teve um vínculo diretamente com o Kodokan, até mediante as provas que a gente tem até a presente data, né? Possa ser que futuramente surja algo, algum outro documento, e a gente possa ter essa confirmação. Bom, outra com relação ao Maeda é que inventaram agora também que ele era do Kosen Judô, né? Tem essa também. Eu acredito que devido à expressão do jiu-jitsu ser praticado no Brasil, da ênfase à luta de solo, associam o Maeda como oriundo de outro estilo de judô, né? No caso, o Kosen Judô. Só que a questão cronológica não bate, né? Que em 1904, o Maeda já estava já nos Estados Unidos com Tomita, né? Em apresentações, divulgando o judô. E ele passou 10 anos, né, viajando pelo mundo aí, e só veio chegar no Brasil em 1914, né? E em 1914 teve o início, né, das competições que veio a desenvolver esse judô com ênfase no solo, né, que é popularmente conhecido hoje como Kosen Judô, né, que inclusive tem está renascendo de novo, né? Estão fazendo releituras, mas por uma questão cronológica não existe a menor possibilidade do Maeda ser um judoca oriundo do Kosen, assim como outros expoentes do jiu-jitsu brasileiro, né? Sempre tentam associar a outro estilo. Eu acredito que as pessoas associam muito com o judô que é praticado na atualidade, né? O judô olímpico, que de fato o que domina, o que prevalece, a regra desportiva é a projeção, né? Não, o trabalho de solo é muito engessado, digamos assim. O que a gente tem até de alguma coisa relacionada assim, a alguém no judô brasileiro, né? Ou na época de jiu-jitsu, que teria tido algum contato mais próximo, né? Seria o Yasuichi Ono, né? Sim, sim. Porque ele foi aluno do Kanemitsu. E tem um outro professor que é muito menos conhecido, que chama Shigeishi Yoshimo, que ele veio mais tarde, ele foi um dos introdutores do judô em Campinas, e ele estudava numa escola que, ao que tudo indica, participou de algumas competições, que era a Coach, que era uma escola de Kobe, a segunda escola lá de Kobe, número 2, né, quero dizer. Depois ele se muda para Tóquio, ele vai entrar na Universidade Imperial de Tóquio. E bem assim, na época que ele entra na Universidade de Tóquio, é quando a Universidade Imperial de Tóquio, o clube de judô, resolve passar a adotar o regulamento do Kosen Judô, né? Quando eles começam a querer fazer parte dessas competições das universidades imperiais que utilizariam o mesmo modelo, né? Na época deu uma baita confusão com o Jigoro Kano e tal. O professor do clube era o Mifune, e o Mifune ele se demite do cargo, né? Porque o clube de judô da Universidade Imperial de Tóquio, vamos dizer assim, bate o pé de que eles vão continuar nesse projeto aí de usarem as regras que eram utilizadas no Kosen Judô. Agora, fora isso, eu não conheço outro personagem aí com esse tipo de background assim no judô, né? E principalmente se a gente for pensar no próprio jiu-jitsu brasileiro, né? Quando Yasuichi Ono chega para enfrentar os Gracie, né? Os Gracie já estavam, de fato, lutando contra vários adversários no ringue, né? Então, não é como se eles tivessem passado a, de alguma maneira, estabelecer o que eles estavam fazendo a partir do momento que eles encontram com alguém do Kosen Judô, né? Na realidade, as regras que o Maeda trouxe para o Brasil já tinham alguma ênfase, entre aspas, no solo a partir do momento, né, que limitavam a vitória de quem conseguia uma projeção, né? Uma coisa que acaba acontecendo é que os japoneses, por serem muito menores, acabaram encontrando alguma dificuldade contra lutadores mais altos e mais pesados que tinham no Ocidente, né? Então acabava que a vitória por uma projeção acabou atrapalhando em alguns casos eles, né? Era inviável. Então, até por É, uma questão de estratégia, acho que por isso mesmo, né, que, por exemplo, tem uma regra, tem um anúncio de regras do Maeda quando ele chega no Brasil, em que a gente vê lá claramente que não tem a vitória
Por projeção, projeção. né? Porque justamente ele já conhecendo toda essa trajetória dele dos Estados Unidos, né? Que ele teve ali algum problema em West Point, ele e o Tomita, né? Sim, Enfrentando os lutadores ali e nos vários lugares que ele acabou passando e tudo mais. Eu acho que era até uma salvaguarda ali do tipo, tá, se eu for derrubado porque o cara é muito pesado por alguma situação nesse sentido, vir de um wrestling, alguma coisa assim, tudo bem, porque eu posso continuar e tentar finalizar a luta no solo, né? E eu acho que isso é um fator muito mais preponderante do que qualquer encontro com alguém do COSEN ou qualquer sim, coisa sim. nesse sentido. Tu tocaste num ponto importante. Por exemplo, a gente sabe que, por mais que a gente tenha uma graduação em determinada modalidade, por exemplo, faixa preta de jiu-jitsu ou judô, quando se tira o kimono, a história muda. Então, o próprio Maeda, quando ele chegou no Ocidente, que ele teve que enfrentar com wrestlers e adversários aí de lutas agarradas que não usavam kimono, desde aí já mudou o jogo dele. Então, como é que você vai fazer uma pegada, de repente, aqui, vou dar a título de exemplo, como é que vai fazer um morotê? Não é simples, você que tem o hábito de fazer o kumikata pegada no pano. Tanto que na década de 30 teve muita polêmica em relação ao tamanho dos kimonos, né? Quando ia lutar os irmãos Gracie contra os adversários, com judocas. Então, a gente sabe que, dependendo da vestimenta, a regra ela tende a mudar. Assim, é uma coisa que influencia, né? São fatores externos que influenciam na estratégia de luta. E em relação à questão da influência do Kosen Judô, né? De mitos, tentando associar o Maeda, você também falou aí do Asuichi Ono, que era aluno do Kanemitsu. A gente tem outro mito que surgiu também, como o Takiano, né? Takiano, que foi outro expoente do judô e do jiu-jitsu no Brasil, como sendo aluno direto do Hajime Isogai, né? Que foi a gente já falou aqui em algum momento aqui do programa que Hajime Isogai foi um dos judokas que foi adversário do Tanabe, né? É um cara que tinha um trabalho de solo, né? Um judoca que conhecia chão, né? Tinha um chão, digamos, relativamente desenvolvido para os padrões da época, mas a gente vai entrar naquela questão que você falou da referência geográfica. O Taquiano veio para o Brasil naquele projeto de imigração que teve para o norte do Brasil, ali em meados de 1929, foi para o estado do Amazonas e posteriormente ele teve um contato com o Conde Coma, né, em Belém do Pará, e depois ele foi para o Rio de Janeiro. Mas acredito que por ele ter sido um representante do jiu-jitsu e adversário da família Gracie, eu não sei dizer o que ocasionou isso, mas da mesma forma como foi citado anteriormente, geograficamente não teria como ele ter sido aluno do Hajime Isogai, já que a área de atuação do Hajime Isogai é toda em Kansai, em Kyoto, né? Então, só para você ter uma ideia, a distância do local de um para o outro é em média de 730 quilômetros. Hoje em dia, eu não sei te dizer, mas imagina na época os meios de transporte. Então, assim, já é outro mito que cai por terra, né? Eu não sei nem como iniciou, mas eu sei que não existe possibilidade dele ter tido, digamos, pode ter visto, né? Mas de ter sido aluno formado, que o Taquiano treinou na Kukushkan e treinou na XA Júnior, né? Que inclusive foi uma das escolas que o Masahiko Kimura teve uma passagem. E o Kimura, na verdade, ele vai entrar nas competições do COSEN, não quando ele está nessa escola, né? Ele vai entrar nas competições do COSEN quando ele vai entrar na Takudai mais adiante, né? Então não é a mesma escola, essa escola que os dois estudaram, né? O Takeo Yano e o Kimura, não era essa que participava até onde eu conheço, né? Não era essa Sim, que sim, sim. participava das competições do COSEN. Aí o Bruno lá da página do COSEN no Instagram que vai saber dizer isso até melhor Bruno do que eu. Schindler, É, Bruno Schindler, ele tem esse trabalho aí pioneiro, né? Cara profundo conhecedor, trabalho bem extenso aí,
Vamos ver, Gustavo, se ele lança a edição brasileira, um livro aí sobre o Kossen. Quem sabe? Vamos, vamos me incentivar, Com vamos certeza. cobrar. A comunidade vai agradecer muito. Aí passando, né, por Takeo Yano e tudo mais, essa parte do Kosen, né? Vencendo essa questão do Kosen. Qual é o outro mito dessa questão do judô que você acha que é importante da gente falar? Assim, sempre a questão que foi colocada em voga, muitas, é porque a diferença do jiu-jitsu japonês para o jiu-jitsu brasileiro, que o jiu-jitsu brasileiro é a força de alavanca, que se mudou a nacionalidade e tal, mas por tudo que a gente já relatou até agora, a gente sabe que no Japão já existia um trabalho, independente do Maeda ter tido contato ou não, no Japão teve esse trabalho que foi desenvolvido aí, que hoje a gente se refere ao Kosen Judô. Na verdade, o Kosen Judô é o nome a abreviação, né, do que seria a competição, as competições estudantis. Mas eu acredito que por diversos fatores o judô, ou seja, o jiu-jitsu brasileiro, ele teve essas características. Primeiro, propriamente dito, que o Maeda ele teve todo um conjunto de experiências por onde ele passou. Ou seja, ele não é diferente de, por exemplo, um judoca da atualidade, que ele vai treinar com ênfase nas regras que estão estabelecidas pela Federação Internacional. Ou seja, ele não estava sobre a chancela de nenhuma instituição, ele não estava, né? Você pode ver que ali naquela época o Kodokan gradativamente já foi mudando as questões das regras, algumas restrições de acordo com o tempo. O Maeda não, o Maeda foi um artista marcial que viajou pelo globo, enfrentou adversários de diversos estilos, aprendeu também, teve influência de outras modalidades, e tudo isso foi o que foi passado aqui para o Brasil, né? Então, assim, não só a família Gracie, como outras pessoas que aprenderam também. A gente sabe aí que teve outra, porque o jiu-jitsu brasileiro é uma construção coletiva, a gente sabe que teve diversos personagens, inclusive esses que a gente citou, Taquiano, Geomore, né? Inclusive teve também um trabalho que foi desenvolvido nas Forças Armadas, né? Então, assim, é meio complicado a gente poder dizer o que de fato mudou. A gente sabe que o que foi a forma como a arte marcial era praticada no Ocidente, ela diverge do que era praticado no Japão. Por mais que o escopo, a estrutura seja toda japonesa. E essa questão da regra, ela é muito. Eu acho que ela é uma das chaves, né? Principalmente quando a gente parar para olhar pelo lado do jiu-jitsu competitivo mesmo, né? Se a gente for olhar por parte de defesa pessoal e tudo mais, aí a coisa se torna ainda mais complexa, né? É porque, como você falou, aí a gente tem que pensar, teria que avaliar não somente o que o próprio Maeda aprendeu ao longo dessas viagens dele, mas os próprios recursos que os Greys começaram a adotar nas lutas que eles faziam de vale tudo e tudo mais, né? Então, por exemplo, uma coisa que às vezes se entende é que o Maeda ele teria aprendido um judô que seria muito diferente, né? Que aí o pessoal fala que seria o Kano Jiu-Jitsu, né? Mas a verdade é que existem livros. Então, assim, Pronto. o livro mais antigo que a gente tem de judô com técnicas, ele é de 1903, que é do Sumitomo Arima, em japonês, e depois ele foi republicado, eu não lembro exatamente a data da republicação, mas ele foi republicado em inglês. Então existe a versão em inglês do que seria a versão em japonês. Existem algumas diferenças entre uma versão e outra, porque a segunda versão ela é com fotos. A primeira ela é com desenho e as fotos elas foram tiradas depois da primeira versão, porque a primeira versão não tinha foto, né? Então, por exemplo, quando o Maeda sai do Japão, uma coisa que a gente pode ver de uma característica que tem no jiu-jitsu brasileiro tinha, mais particularmente na década de 30, por exemplo, que tem muita cara de ter relação com a data que o Maeda sai do Japão. Então, por exemplo, o tamanho do uniforme de prática. Então, assim, Sim, sim. em 1904, quando o Maeda sai, o uniforme de prática de judô ele era muito, por exemplo, as mangas muito mais curtas, as calças muito mais curtas, quase um short, na verdade, né? Então,
isso faz diferença na prática, querendo ou não, né? Então, aquela pegada que hoje o cara faria na ponta da manga, perto do punho, naquela época não teria que ser no punho direto, por exemplo, se você quisesse fazer, né? Com Então, isso a certeza. gente consegue avaliar, por exemplo, no livro do Sumito Maruyama, ali, em 1903, que é um ano antes do Maeda sair do Japão. E se o livro é publicado em 1903, ele ainda foi produzido um pouco antes, né? Ele não é produzido ao mesmo tempo que ele sai, né? Mas mesmo assim, fora algumas diferenças, por exemplo, o Maeda ele chegou a aprender que era chamado Taisho no Kata, que na verdade o Ju no Kata, ele quando foi criado, ele foi criado como par de um outro kata que chamava Go no Kata. E aí mais à frente, né, o Jigoro Kano, ele abandonou o Go no Kata e parou de ensinar. E só sobrou até hoje só o Ju no Kata. Na época, esses dois, o Ju no Kata e o Go no Kata, o par, eles se chamavam Taisho no Kata. Então, por exemplo, o Maeda chegou a aprender o Taisho no Kata. Mas são diferenças muito particulares. Então, algumas chaves articulares em pé, por exemplo, chaves nos dedos e algumas coisas assim. Mas essas pequenas diferenças, esses detalhes, eles não transformam aquele judô daquela época em algo totalmente diferente do que a gente imagina do que é o judô. E mesmo assim, também não explicaria por que da diferença entre o judô Kodokan e o jiu-jitsu brasileiro. E aí a gente tem a questão, né? O Maeda, quando ele viaja pelo mundo, ele parece gostar muito de catch wrestling. Então ele não só aprende, como ele participa de um torneio inteiro de catch wrestling na Inglaterra, né? Então isso é muito importante. Ele aprende, ele tem contato com outros estilos de luta, né? E todo esse meio da luta esportiva que está acontecendo ao redor do mundo, né? E aí, mais importante, eu acho até, é justamente o fato de que quando os Gracie, eles, na década de 30 eles ganham nome e fazem uma série de lutas, né? Eles acabam realmente adicionando ali algumas coisas de outros lugares, né? Com Então, se a gente certeza. for referenciar, por exemplo, o trabalho do Elton, com o livro muito antes do MMA, que até Com já tem certeza. um episódio sobre isso, né? Eles olham, por exemplo, até para a capoeira, para falar assim, olha, É, tem coisas ali que são importantes, ou até, e não assim necessariamente uma coisa que o cara imaginou da cabeça dele. Às vezes eles lutaram com alguém, viram que o cara fazia alguma coisa e falaram, pô, a gente tem que fazer isso também porque isso é eficiente. Então vamos trazer aqui para o nosso jogo aqui de lutador. é, você pode Então, olhar que, desculpa até te interromper, cara, mas tu olha diversos membros da família Gracie que eles gostam de dizer, a gente testou, funcionou, é jiu-jitsu. Então, é, assim, é um secretismo gigantesco, né? Então, a gente tem que também contextualizar que, para que nossos ouvintes tenham a noção para distinguir, que existia no Brasil, na época, o judô, o jiu-jitsu, que era praticado por membros da colônia japonesa, que estavam em sua dominância na região de São Paulo, e o jiu-jitsu que se desenvolveu no Rio de Janeiro, que já foi algo mais adaptado para os rings, né? Então, existem todas essas diferenças e as pessoas, elas não olham esses detalhes, essas nuances. sim. E tem uma coisa que eu acabei de pensar aqui, que me veio na cabeça, eu vou jogar nesse episódio. Jogar no ar. A gente falou aqui que quando, quer dizer, eu falei, né, mas você também concordou, que quando o Maeda ele chega no Brasil, ele apresenta regras que não tem a questão da projeção ali como elemento principal, por causa da dificuldade que os japoneses, pelo tamanho e pelo que eles encontravam dos lutadores no Ocidente, tinham, quando às vezes se lidavam com desses lutadores que eram muito mais fortes, e por uma diferença ali da estatura média, por exemplo, entre o Japão e os países do Ocidente, e acabavam sendo projetados ou coisa assim, e por isso existia uma ideia de, bom, então vamos tirar esse elemento, né, porque isso vai dar para a gente ali uma possibilidade de continuar a luta e vencer de uma outra maneira, né? Quando a gente olha para o jiu-jitsu brasileiro, claro, quando o Geomori surge ali em 1928, ele começa a usar essas mesmas regras. Takeo Yano, quando ele chega no Brasil, ele acaba conhecendo o Maeda, né? E acaba dando aula junto do Maeda ali antes de ir para o Sim, Rio de sim. Janeiro. Então acabam esses dois caras aí acabam seguindo, apesar de muito mais à frente, né? 1928, no início da década de 30 e tal, dão sequência a esse legado aí do Maeda no E, jiu-jitsu de e, ringue. e, e contextualizando que o Geo Amori foi aluno do Toguro Ito, né? Um colega Isso, do do Maeda que teve Maeda, uma experiência muito similar dele, né? isso, Toda essa influência, né? isso. Compartilharam desse conhecimento.
E aí o que eu imaginei aqui é o seguinte, olha, os Gracie, eles continuam essa tradição, ou seja, de dar ênfase na luta de solo, e a gente vê em várias lutas isso claramente acontecendo, ou seja, sei lá, Yasuichi Ono contra Hélio Gracie, né? O Hélio Gracie é projetado um número enorme de vezes, mas no final das contas é um empate porque a luta não foi decidida no chão. Então, ou seja, a parte em pé não decide a luta, né? E aí eu vejo até, ou seja, ok, o Maeda ele tinha que fazer isso, ou os japoneses naquela época usaram esse recurso por causa da diferença de tamanho, né? Aí eu acredito que se não fosse isso, seria muito difícil, ou se não fosse essa regra, eu quero dizer, seria muito difícil dos Greys poderem competir com os japoneses, porque a diferença técnica em termos de judô Brasil e Japão era enorme. Então, é Sim, claro, chegaria um faixa preta do Japão com todo o conhecimento que ele tinha vindo de lá, tendo uma sequência competitiva na escola, universidade, costume de competição, lutando contra adversários já bem experimentados. Lá existiam competições de judô. Fora do sim. Japão não era assim, competição de judô para lá e para cá, né? Alguns caras do judô eles eram forçados a lutar outra coisa, né? O Maeda é um exemplo, mas, por exemplo, Katsutoshi Naito ele vai para os Estados Unidos, ele vai treinar wrestling porque ele não tinha judô para treinar na universidade. E aí acaba ganhando uma medalha de bronze lá nos Jogos Olímpicos de Paris. Então, assim, não existiam as competições de judô, não existia esse número enorme de adversários que você podia lutar, treinar e tudo mais, evoluir. E então era natural que os japoneses, quando chegassem aqui no Brasil, eles seriam muito superiores aos brasileiros, né? Quando o Kimura chega no Brasil, eu não consigo imaginar que alguém aqui no Brasil, mesmo os japoneses, venceriam dele. Entende? Então, acabava, né, eu penso, eu vou jogar essa ideia, que limitar a luta, a luta em pé, tirar a luta em pé como um elemento que decide a luta, acabava, entre aspas, equilibrando essa diferença técnica que seria natural de acontecer. Porque como os japoneses chegavam aqui já, em sua maioria, acostumados com a luta em pé, então, na luta de chão, se os Greys conseguissem se adaptar melhor à luta de chão ali, eles teriam mais chance de ou empatar ou conseguir, de alguma maneira, vencer a luta, né? Que acaba acontecendo uma série de vezes, né? Então, Com quando certeza. o Hélio Gracie enfrenta o Kato, é a possibilidade de resolver a luta no chão que dá a luta para ele, né? Se qualquer pessoa que olhar no YouTube o vídeo vê que o Hélio Gracie foi projetado um número de vezes, né? Mas é na luta de chão ali que ele consegue pegar essa diferença enorme que teria, tecnicamente, né? Que se fosse com a decisão em pé, seria. Ele tava ali só com a armadilha ali guardando. No momento certo, É, é. o rato entrou na ratoeira. Acostumado muito provavelmente com todas as lutas que ele já tinha feito com os japoneses ao longo de muitos anos, né? Porque na verdade ali ele já estava aposentado tinha bastante tempo, né? A gente tem que sempre lembrar isso. Na década Lógico. de 50 ali, o Hélio Gracie ele sai, entre aspas, da aposentadoria lutando contra um cara chamado Caribé. Acho que era Landulfo Caribé, o nome do cara, que desafia o Hélio Gracie e aí ele fala que vai ganhar, não sei o que, é um cara do jiu-jitsu da Bahia. E aí o Hélio Gracie vai lutar contra ele e o Hélio Gracie ganha em poucos minutos, assim. Eu acho que ele até depois fala assim: não, vamos continuar a luta e agora eu vou amarrar meus dois braços atrás do corpo para gente, pra gente seguir. Mas é isso que tira ele da aposentadoria ali naquela época, né? E aí, quando ele luta contra o Kato, contra o Kimura, mas aí pelo menos ele tinha já aquele plano estratégico ali que ele já tinha de conhecimento de como era enfrentar os japoneses que, em pé, pelo menos, eram muito superiores a qualquer um que a gente encontrasse no Brasil em termos de judô, né? Aqui no Brasil teve essa expressão, que hoje a gente conhece como jiu-jitsu brasileiro, que de fato revolucionou a questão da luta de solo. E assim, as pessoas no Japão, devido a outros fatores, como teve a polêmica de quando Jigoro Kano olhou os alunos de Suichi Nagaoka serem derrotados pelos alunos do Oda Tsunetani, né, em 1918, começou a ter uma, vamos dizer assim, uma polêmica com as regras do torneio estudantil, né? E talvez isso tenha contribuído para que o Japão não desse tanta essa ênfase na luta de solo. E já aqui no Brasil, com todas as influências externas de quem foram os pioneiros, e lógico, foi perpetuado pela família Gracie, a gente tem o que é hoje aí o que é mais, vamos dizer assim, sofisticado em termos de luta de solo, né? Durante certo tempo, aqui no Brasil, existiam vários representantes do jiu-jitsu, né? E posteriormente as pessoas foram aderindo
ao sistema, ao padrão da Kodokan. Lógico que isso aconteceu em escala global. Eu queria até fazer uma ressalva aqui de outra coisa que pode ter contribuído para justificar que o Maeda treinava um estilo de judô diferente. É aquele livro que é conhecido, né, até o Jiu-Jitsu de Kano, o completo Jiu-Jitsu de Kano, né, até Complete Kano Jiu-Jitsu, que posteriormente Jigoro Kano, quando olhou o livro, ele, né, quando ele teve o prazer de ler o livro, ele nem tinha conhecimento daquela publicação e ele deixou uma carta, né, fazendo a menção que por mais que estivesse escrito como Kano Jiu-Jitsu, aquele sistema que estava naquele livro, aquelas fotos, nada mais era do que um estilo praticado no Japão feudal, que não tinha nenhum vínculo ou semelhança com o judô, o Kodokan de Kano, né? Então, assim, eu acredito que esse livro também foi uma coisa que reforçou esse mito, né? Inclusive, as pessoas hoje, elas tentam dizer que era o jiu-jitsu de Kano, era diferente do judô, sendo que o judô sempre foi judô desde sua concepção. Só que até, inclusive, para os praticantes, isso era algo difícil, né, de se assimilar. A população não tinha conhecimento. Tanto que, a partir de 1884, o Kano começou a dar uma ênfase nessa parte de divulgação, de palestras, né? Tanto que você pode ver o Mitsui Maeda, quando é entrevistado, eles já tinham vamos dizer, aquele padrão de conhecimento, o Geomori. Você pode ver que a declaração de ambos é muito semelhante. Acredito que seja o trabalho de base, né, que os alunos do Kodokan tinham em relação à parte cultural. Jigoro Kano, ele teve que fazer esse reforço, né, do que era a diferença do judô para o jiu-jitsu. Até no Japão isso foi importante, porque por muito tempo as pessoas, isso é um exemplo que eu sempre dou, né, mesmo que Jigoro Kano ele tenha chamado de judô desde o princípio, as pessoas não necessariamente chamavam de judô porque não sabiam qual era a diferença. E existe até livros da época, né, em que, por exemplo, tipo uma espécie de catálogo de serviços de Tóquio que eu tenho, uma das partes do catálogo está escrito Jujutsu, né, que eram para falar os professores de Jujutsu de Tóquio. E lá está o Kodokan, por exemplo, né. Então, a mudança de Jujutsu para Judô, ela é uma questão teórica que teve que ser enfrentada na época pelo Jigoro Kano, porque não necessariamente as pessoas iam compreender o que queriam dizer logo de primeira e fazer uma diferenciação do que era o Jujutsu para o que era o Judô. Com certeza. O que era praticado aqui no Brasil, né? Tanto o judô, que era praticado pela colônia japonesa, como o judô, que foi praticado em diversas regiões do Brasil, como no Nordeste e na capital federal, que na época era o Rio de Janeiro, a gente tem que contextualizar que existiam vários praticantes de jiu-jitsu no Brasil. Tinha o jiu-jitsu que era praticado nas Forças Armadas, inclusive todos os pioneiros, Geo Omori, Takuyano, irmãos Gracie, entre outros, tiveram algum contato, né? Seja ensinando ou algum representante deles passando esse conhecimento. Né? E o jiu-jitsu que era praticado pela colônia japonesa, que era algo mais próximo, não quer dizer que seguia os regulamentos e as diretrizes que eram praticadas no Japão, mas tecnicamente ele tinha menos influências externas, né? E quando houve essa padronização e que grande parte dos difusores aderiram ao sistema, ou seja, passaram a difundir a metodologia de ensino usada pelo Japão ou pelo Instituto Kodokan, quem foi linha de frente e não aderiu a esse sistema foi a família Gracie, né? O grande mestre Carlos e grande mestre Hélio, né? Por mais que em algum momento eles tenham tido um contato com alguns representantes, mas eles não aderiram, né? E se não fosse essa resistência deles, esse trabalho de preservação, eu acredito que a gente não teria esse chão sofisticado nos modos que conhecemos na atualidade. Luiz, muito obrigado por ter participado do Budocast. Pessoal que está ouvindo aí, não se esqueça aí de seguir lá a página Origens do Jiu-Jitsu lá no Instagram. Então é isso, valeu, Luiz. Obrigado, Gustavo. Mais uma vez eu agradeço aí pelo convite, né? E forte abraço.
Então é isso, ficamos por aqui com mais um Budocast. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, no YouTube, no Facebook. Então é isso, ficamos por aqui. Até a próxima.